seja bem-vinda. Que bom que estamos aqui juntos hoje em mais um dia de mais amor e transformação para a nossa vida. Eu sou Sara Carvalho e vim aqui hoje responder uma pergunta da Ana Carolina e a mesma pergunta da Vivian também. Como a gente pode enfrentar os nossos medos, ou seja, conquistar a coragem, e principalmente em relação ao medo de mudança, ao medo de mudança, independente se é mudança do trabalho, mudança nos relacionamentos, mudança de cidade. Como a gente faz para enfrentar, para lidar com os nossos medos. Então eu vim falar aqui com vocês. Primeiro eu queria agradecer de vocês estarem acompanhando esse desafio junto comigo. Eu tenho recebido mensagens suas, Ana Carolina, muito obrigada. Receba todo o meu carinho, Vivian também. Vamos continuar juntas nesse desafio. Quem quiser pode escrever aqui embaixo mais perguntas, que esse mês de março vai ser para vocês, para responder essas perguntas. Então eu vou falar sobre isso. O mais importante, primeiro, que a gente tem que saber é que a questão do medo é biológico. Então não existe você falar assim, eu não queria sentir medo. Porque às vezes a gente coloca o medo como se fosse uma aresta, uma coisa ruim, uma coisa sombria. Quando na verdade o medo é um instinto quase que biológico. Se você não tem medo, você é imprudente. Porque o medo te faz muitas vezes ter essas prudências e você vai sentir medo muitas vezes na sua vida. Tanto medo de coisas à sua volta físicas, medos emocionais, medos psíquicos. Mas a questão não é a gente eliminar o medo, e sim a gente aumentar, a gente fortalecer a nossa capacidade de enfrentar os nossos medos. A nossa coragem, a coragem é isso. A coragem é a capacidade de enfrentar os medos, e isso é muito bom. É maravilhoso cultivar a coragem é uma grande virtude, porque quando a gente cultiva a coragem, a gente faz com que o medo se transforme em uma oportunidade de aprendizado. Não seja aquela coisa tão pesada, porque cada vez que você sentir um medo, quando você cultiva a coragem e quer começar a enfrentar esse medo, você começa a ver nesse medo um desafio, uma forma, você começa a estudar formas de lidar com esse medo, de enfrentá-lo, de superá-lo. Então passa a ser um desafio, e todo desafio nos faz crescer. Toda vez que a gente está em frente a um desafio ou uma crise, a gente cresce, porque a gente tem que aprender formas de lidar com ele, para ele não ficar maior do que a gente. E ele nunca vai ser maior do que seu potencial de resolvê-lo. Pode ficar tranquilo. Então é muito importante a gente perceber que é bom, de alguma forma, essa questão do medo, porque elas nos trazem a força da coragem. E a coragem é a capacidade da gente lidar com desafios. E desafio para a nossa vida nos faz sair do lugar, nos faz deixar esse papel de âncora, como se a gente tivesse afundado numa situação sem opções de sair. O desafio nos faz criar vias novas, opções novas, nos faz pensar em outras coisas, de outras formas, para a gente sair daquele lugar e não ficar estagnado. Então gera crescimento, então isso é positivo. E o que acontece? Na hora que a gente sente o medo, o mais importante é a gente focar não nos nossos limites, mas sim nas oportunidades que estão além dos nossos limites. Então vamos supor que a gente é uma água. Então se a gente está dentro de um copo de água, né? Se a gente é uma água que está dentro de um copo, e se você ficar prestando atenção só na margem desse copo ou na margem desse vaso, você nunca vai conseguir passar dessa margem. Então se a gente ficar sempre focando nos nossos limites, se você sempre focar naquilo que é limite para você, porque cada um de nós tem os seus limites, e você com certeza deve ter os seus, eu tenho os meus, todos nós temos. E nós às vezes temos que enfrentar esses limites, porque eles às vezes nos amedrontam também, não é? Então a gente vai, em vez de a gente ficar olhando para esses limites, focando neles, focando em nós mesmos, vamos focar para além desses limites. Olha as oportunidades que estão além da margem do copo, porque só assim você consegue transbordar. Então a importância da coragem é isso, porque a coragem te faz transbordar, te faz sair dos recipientes, sair das situações moldadas, engessadas da sua vida, e te faz transbordar, quebrar os gessos, passar das margens. E quando a gente transborda, a gente começa a vislumbrar outras oportunidades de ser, de viver. Então uma forma da gente lidar com o medo da mudança, a primeira coisa é você começar a fazer durante a sua semana, toda semana você coloca para começar a fazer uma coisa que você não é habitual sua. Faça uma coisa nova, inesperada. Isso também é bom, que treina seu cérebro. A gente fala que o cérebro enferruja se a gente fica sempre fazendo a mesma coisa. Então, faça algo inesperado, faça algo novo, aprenda crochê, faça um prato novo de cozinha, frequente uma aula de dança, faça o caminho por outro lado, converse com alguém diferente, faça algo que te saia do que é habitual, para que você comece a perceber o novo como algo que te acrescenta.
Porque aí você vai começar a não ter essa coisa do medo do novo, do medo da mudança, daquele ranço, sabe? Começa a colocar o novo aos poucos na sua vida. Então toda semana se proponha a inovar, a fazer algo novo na sua vida. Você vai ver como isso vai dar resultados. E quando você começa a fazer esse algo novo, você vê o quanto que você cresce, o quanto que você sai um pouco da caixa e pensa fora da caixa, sabe? Nas outras oportunidades. E no mais também, quando a gente tem medo de mudança, é porque a gente está muito apegado ao valor de segurança. Pessoas que não têm medo de mudança, pelo contrário, que gostam de mudar o tempo todo, o valor delas é o desafio muitas vezes. Mas quando você tem medo de mudança, é que seu valor principal, um dos principais pelo menos, deve ser a segurança. Então, o que a gente começa a fazer? Começa a perceber a segurança também nas outras opções. Então, às vezes, assim, começa a ver também que as outras opções têm também seu grau de segurança, que você pode encontrar segurança também dando outros passos. E perceba também que toda mudança não é de uma hora para outra, sabe? Assim, a gente muda assim, ó, abri o olho e mudei. Existem passos. Então, se a gente quer mudar de trabalho, faça algo paulatino, no sentido assim, olha, eu vou mudar de trabalho, mas para fazer isso eu vou fazer 3 passos, 5 passos. Primeiro eu vou começar a olhar, depois eu vou ver o que eu gosto mais, depois eu vou fazer contato com uma pessoa, porque aí a mudança também você vai processando ela aos poucos. Coloque elas em etapa, para você não achar que é sempre um susto, porque isso também gera na gente esse trauma. Então é isso, o que eu posso te dizer é que sempre é bom inovar, inovar nos faz crescer, nos faz pensar fora da caixa, ver novas possibilidades e que não tudo bem de você sentir medo, isso não tem problema. Agora, maior do que seu medo tem que ser a sua capacidade de superar esse medo, a sua coragem de pensar de forma nova, de pensar de outras maneiras e no mais, acima de tudo, confiar também, confiar no seu potencial e confiar em Deus, que está olhando o tempo todo por vocês e sempre está olhando essas mudanças, sempre tem algo para aprender, sempre vai representar algo que seja positivo na sua vida, tá bom? Então é isso, que a mudança possa chegar e entrar na sua vida de forma mais natural, de forma mais tranquila e que vocês possam ver cada vez mais as oportunidades de crescimento na mudança, entendeu? E enfrentando cada vez mais também esses medos, porque eu acho que isso é a força da coragem. A coragem nos faz gostar mais dos desafios e desafio representa crescimento. Um grande abraço, que o amor se propague e vamos continuar no nosso desafio, viu? Um abraço!